dos seus santos. Este é Deus. A sua Bíblia diz que esse Deus é sapiente, ou seja, toda a sabedoria e conhecimento que existe, revelado ao homem ou não, mistério ao homem ou não, está incluso, está dentro, está nele. Ele é a perfeita sabedoria, ele está com a sabedoria esteve com ele na criação, ele é a sabedoria viva. É por isso que é impossível vencê-lo. De qualquer maneira você nunca irá vencê-lo, é impossível vencê-lo. Ele tem milhares e milhões e milhares de anjos que o servem, e esta é a primeira criação. Ele é Deus dos céus e da terra. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que esse Deus que Jacó foi lutar no Val de Jaboque, ele é tão poderosíssimo que o nome dele é Senhor dos exércitos. Ele não é só Senhor de um exército, ele é Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Existem exércitos que esse Deus criou ao passar dos longínquos bilhões e bilhões de anos. Sabe qual foi? A eternidade. A primeira criação de Deus foi os seres angelical. Este foi o primeiro exército, para que louvasse ao seu nome, adorasse ao seu nome, guardasse o seu reino, e então estivesse com ele da eternidade para a eternidade. Sim, os anjos foram a primeira criação. Oh meu Deus do céu, a segunda criação foi tudo que existe e subsiste, a qual nós chamamos mundo animado e inanimado, céus e terra, criação subsistente, atmosfera que nós não podemos estar lá porque se morreríamos, a atmosfera que está acima de nós. Sim, o universo, tudo que subsiste é a criação que adora a Deus, estrelas, sol, lua, terra, oh meu Deus do céu, planetários, planetas, tudo que existe, cosmos, logos, tudo que subsiste foi criado para adorá-lo. A Bíblia diz que tudo que subsiste existe, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que foi feito foi dele e para ele, porque ele é Deus, ele é Criador, ele está em cima, ele é Deus de Israel. Sim, existe ainda mais a terceira criação, o terceiro exército de Deus. O terceiro exército de Deus, sabe qual é? O terceiro exército de Deus é o exército chamado Israel. Ele chamou um povo, ele chamou a Israel, o povo de Israel, o povo judeu é o povo da promessa. É por isso que nas minhas pregações eu digo que quem não ama Israel não ama a Deus, porque Deus ama Israel. Deus amou Israel, Deus amou a Jacó, Deus amou a Isaac, Deus amou a Abraão. Temos que amar Israel, temos que amar os judeus. Sim, é promessa de Deus para Israel. Ainda existe uma nova Israel que nasce pela fé do sangue de Cristo Jesus. Oh, glória seja dada a Deus por Cristo Jesus, que eu e você estamos aqui nesta manhã e pertencemos à nova Israel. É a chamada Israel espiritual. Levante as suas mãos e dê glória a Deus, porque você é Israel espiritual. Levante as mãos e dê glória a Deus, porque debaixo do sangue de Cristo, gentios todos serão salvos. Nós somos a Israel de Deus. Deu para você entender agora com quem que Jacó foi lutar? Deu para abrir o entendimento de vocês para compreender com quem que Jacó foi brigar por a posse de uma bênção? Tem como vencer esse Deus? Tem? Tem ou não? Tem ou não? Tem ou não? E ainda para ajudar, para concluir todas essas características lindas desse Deus, que você talvez desconhece, ou talvez desconheceu quando eu comecei a citar, porque talvez você não conhece a Deus tão quanto você pensa. Esse Deus, ele pega o morto e dá vida. Esse Deus é a vida. Tudo que existe, tudo que vive, tudo que inspira, tudo que respira, foi criado por ele. E nele há vida. Há duas vidas: há vida para este mundo e há a vida eterna. Esse Deus é tão lindo, não é? É poderoso, não é? Você conhece um Deus mais poderoso do que o meu? Conhece? Você conhece um Deus mais poderoso do que o meu? Você conhece?
Então levanta as mãos se esse Deus é poderoso e dê um grito bem alto de glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está nesse desafio. Esse é o Deus que vai te tocar. Esse é o Deus que vai transformar o teu cativeiro. Esse é o Deus que vai levantar você como uma pessoa abençoada. Esse é o Deus que me ouve. E a Bíblia diz que Jacó vai lutar com Deus no Val de Jaboque. Coitado de Jacó. Ele não sabia com quem que ele estava brigando. E a Bíblia diz que quando ele chegou no Val de Jaboque, por alguns minutos, ele passou a sua família, passou os seus bois, passou tudo que tinha, porque a família dele não tinha nada a ver com a briga com Deus. Tem coisas que não incluem a briga da nossa família, ou seja, tem coisas que pertencem a nós fazer, não a nossa família fazer. Tem coisas que nós temos que dialogar, conversar com Deus, ir para a luta com Deus. Ou seja, você e Deus, cara a cara, né? Como diz o ditado, você e Deus, ou você vence ou você vence. Ou você vence ou você vence. Porque entrar para lutar com Deus não tem outra estima. Ou você vence ou você vence. Levanta as mãos e dê glória a Deus. Ele passou a família. A luta não era outras pessoas que teriam que responder pelas situações que Jacó viviam. Teria que ser Jacó. Portanto, não espere jogar a situação para o irmão resolver, para a irmã resolver, para fulano da família resolver com Deus. Não, você tem que resolver essa situação que você está vivendo com Deus. É você que Deus quer. É você que Deus está chamando para essa luta. É você que Deus quer brigar. É você. É contigo que Deus quer brigar nesse val. É com você. Tem crente que fica só nos 6 horas. 6 horas por mim, pastor, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Pede oração para todo mundo, é verdade? Mas ele não vai brigar com Deus no Val de Jaboque. Ele não vai para o joelho orar. Ele não acredita que Deus vai descer lá e falar com ele, é verdade ou não é? Tem gente que precisa conhecer um pouquinho do Deus que serve. Porque depois que conhecer o Deus que serve, vai saber que quando entra no Val de Jaboque, entra para vencer e vence mesmo. Porque esse Deus, ele nos dá alternativas para vencê-lo. Jacó descobriu a maneira de vencer a Deus. Quem quer saber, diga amém. Quem quer saber como vencer a esse Deus tão poderoso e invencível, levanta as mãos. A Bíblia diz que Jacó naquela manhã lutava com o homem. Sabe o que Deus fez? Não está escrito, vamos ilustrar. Uma visão espiritual. Deus nos céus, Jacó na terra gritando: Deus! Deus do meu pai Isaac, do meu avô Abraão, Deus, aonde o Senhor está? E ele gritava e dava o eco da voz dele: Deus, 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 aonde o Senhor está? Está. Jacó queria que Deus descesse para chamar a atenção de Deus. Para chamar a atenção de Deus não é qualquer um. Existem 2 tipos de val. Existe o val de Jaboque que você entra, e existe o val de Jaboque que Deus te chama. O val de Jaboque que Deus te chama é o sentimento que eu disse de decisão que Deus coloca no teu coração para você entrar. O val de Jaboque que você entra sozinho, pelas suas pernas, sem Deus te chamar, é o val que você entra para lutar contra você mesmo. Agora deixa eu abrir parênteses para dizer uma coisa. Cientificamente, a pior coisa, os psicólogos afirmam que a pior coisa é a solidão. É verdade ou não é? A pior coisa é a solidão. Quantas pessoas que ficam depressivas? Tem uma ilustração que diz que a solidão é mãe da depressão. E é verdade, porque uma pessoa que vive uma vida só, uma vida que não é uma vida compartilhada com outras pessoas, geralmente uma vida fechada, não se abre a ninguém, não conversa com ninguém, a Deus ele não consulta. Sabe o que acontece? Essa pessoa está sozinha, essa pessoa se sente sozinha, e automaticamente essa pessoa, com as frustrações da vida, com as coisas que não consegue vencer, com as coisas, as situações que não consegue resolver, essa pessoa vai se frustrando, se frustrando, se frustrando, se
frustrando e não consegue vencer até gerar a depressão. A depressão é uma doença espiritual, a qual os médicos com remédio aconselham tratamentos, mas não há